Oi meninas e meninos, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouco de como foi o meu pós-parto. Após ter sofrido 17 horas em trabalho de parto, eu ainda sofri mais um bocadinho aí no pós-parto, meu resguardo. E eu vou contar pra vocês como também foram os meus primeiros dias com um bebê recém-nascido, sendo mãe de primeira viagem. E não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscreverem no canal e também me acompanharem lá no Instagram, que é @oficialjessicabraga. Por lá eu compartilho com vocês um pouco mais da minha maternidade na real. Se vocês perderam o vídeo onde eu contei como foi o meu parto, eu vou deixar linkado aqui acima no card para depois desse vídeo vocês irem lá e assistirem e saberem como foi esse meu dia tão mágico do dia que o Bernardo veio ao mundo. Então, a minha mãe, ela me acompanhou durante a gravidez inteira, nas ultras, e na hora do trabalho de parto, ela também estava do meu lado. E na hora de dormir, como acompanhante, ela e minha tia ficaram me ajudando durante os dias que eu fiquei internada no hospital. Então, depois de eu ter passado por toda essa situação do trabalho de parto normal, eu jantei, porque eu estava muito fraca. Eu fiquei 17 horas à base de líquidos. Eu só podia beber água, suco e comer gelatina. Aí eu jantei e logo em seguida eu tive que amamentar o Bernardo. E assim, em primeiro instante, nesse nosso primeiro momento assim da amamentação, foi bem tranquilo. A pega dele foi bem direitinho e ele sugou bem devagarzinho, então não doeu, não machucou meu peito. E depois de eu ter tido o bebê, eu fiquei ainda um tempinho lá na sala de parto. E quando a enfermeira veio para poder me levar para o quarto, que eles falam que é a enfermaria, ela veio, me limpou, e na hora que ela me levantou para poder me botar na cadeira de rodas para levar para o quarto, eu senti uma tontura, minha vista ficou branca e eu desmaiei no meio do caminho. Aí eu voltei para a maca de novo. Aí lá sim eu fui retomando a minha consciência. Aí depois que eu me recuperei, me pegaram e me levaram até o meu quarto. E chegando no quarto, a enfermeira me colocou no soro, porque ainda estava muito fraca, né? Aí eu me lembro da reação das outras meninas, porque eu chegando lá no quarto já tinha outras meninas e as acompanhantes delas lá. Aí todo mundo ficou olhando pra minha cara, porque, gente, eu tava pálida e a minha boca tava branquinha. E eu estava toda suja de sangue. E eu queria porque queria tomar um banho, já não tava mais aguentando ficar tanto tempo suja. Aí eu falei pra minha tia, porque ela ficou me acompanhando no primeiro dia. Eu falei, tia, eu quero tomar banho. Aí ela falou, Jéssica, você acabou de desmaiar lá no corredor. Eu acho melhor você esperar e tomar banho no outro dia de manhã. Aí eu falei assim, não, como eu sou teimosa, né? Eu falei, não, tia, eu acho melhor eu tomar banho agora, porque aí eu durmo limpa. Aí tá, ela me levantou e me ajudou e eu tava pendurada no soro. Chegando na metade do caminho, eu desmaiei de novo. Aí eu me lembro que quando eu fui retomando a consciência, tinha um monte de enfermeira em volta de mim, todo mundo me segurando. Aí eu voltei pro quarto, aí a enfermeira falou pra mim, você tá bem? Eu falei assim, não, tô bem. Assim, bem tonta, quase caindo. E todo mundo me segurando. Ela, não, você não tá bem não. Então as enfermeiras vieram, me limparam, trocaram meu lençol. Então eu fui, fiquei no soro e fiquei dormindo. Aí toda hora vinha lá a enfermeira, ficava me olhando pra ver se eu tava melhorando. E eu fiquei com 2 frascos de soro. E como eu falei pra vocês que o Bernardo, logo após ter nascido, ele pegou e puxou direitinho o peito, né? Então, ele ficou um bom tempo depois sem mamar. E eu nem me preocupei, achei que fosse normal, porque ele tava dormindo. Mas aí a enfermeira veio pra mim e falou, olha, você tem que acordar o seu filho pra mamar. Então eu tentava acordar ele e ele nada, tava lá bem pleno dormindo. E eu não tive nenhum problema com a amamentação, porque os meus 2 peitos têm bico e o meu leite não veio na gravidez, eu não senti assim vazando. Mas depois da primeira puxada dele, aí o leite começou a vir. Aí foi uma grande tentativa de enfermeira e ele nada, ele não queria mamar. Aí até que a enfermeira me falou que ele não queria mamar porque ele tinha engolido muita água do parto, então ele estava satisfeito, né? Porque o estômago dele estava cheio. E por isso, ele estava toda hora engasgando. Toda hora saía a água do parto e ele estava tendo refluxo. Então, aquela situação foi um momento muito complicado, porque tinha que ter atenção redobrada com ele, né? Pra ele não poder se engasgar sem a gente ver. Aí, depois de muitas tentativas, apertaram meu peito, deixaram ele pelado, só de fralda. Aí, depois de um tempão que ele pegou e mamou direitinho. E depois que ele mamou, dessa vez, gente, ele não parou mais. Ficou grudado no meu peito o tempo todo lá no hospital. Então, eu consegui dormir. Quando eu dormi, gente, lá no hospital, o meu sono parecia que estava acumulado. Aí eu acordei do nada assustada, porque toda hora vem alguém para poder te chamar, para poder fazer os testes que eles fazem no bebê lá no hospital, do coraçãozinho, nem essas coisas. E chegando pela parte da manhã eu consegui fazer minha higiene, consegui tomar o meu banho que eu tava tanto querendo. E o bebê também, né? Ele tem que ficar 12 horas sem tomar banho, por conta da proteção, que não pode ser perdida. Então, chegando no outro dia, eu e o Bernardo conseguimos tomar um banho.
E eu lá bem pleno no hospital, super bem tratada, né? Porque a comida tem hora, o almoço, o café da manhã, a janta tem tudo hora e eu tava adorando estar no hospital. Mas quando chegava a hora do toque, gente, sinceramente eu até tremia, porque o toque dói muito. E ainda mais eu que tava toda dolorida, que tinha levado muitos pontos. Eu me lembro que no primeiro instante que eu coloquei a mão na minha barriga, eu comecei a sentir uma coisa dura. Aí eu chamei a enfermeira e falei assim, olha só, tem uma coisa estranha na minha barriga. Eu logo pensei, né, esqueceram alguma coisa dentro de mim. Aí ela foi, tocou e falou assim, não, é o seu útero que tá enlarguecido. Aos poucos ele vai se contraindo e vai voltar ao tamanho normal. E é muito estranho que eu senti, era tipo assim, desse tamanho assim o útero. E ele ficava se mexendo dentro da minha barriga. E eu sentia muita dor, muita cólica. Eu até lá mesmo no hospital eu tomei remédio para poder passar um pouco da cólica. Se eu não me engano, o bebê passa pela pediatra umas 2 vezes por dia para poder ver se tem algum probleminha no bebê. E eles tocam, mexem na perna e faz tudo. E também para poder ver o peso. E o Bernardo, ele demorou um pouco do tempo para nascer. Então ele nasceu com a pele toda ressecada e os olhos dele tinha sangue e ele nasceu com um caroço na cabeça. Aí a enfermeira me explicou que foi porque ele ficou muito tempo na barriga, sem um líquido. O caroço na cabeça foi porque o meu útero ficou contraindo e as outras coisas foi porque o tempo foi passando, né, e ele não queria nascer. Então ela falou que era normal, que aos poucos ia saindo. E foi isso que aconteceu. Ele não ficou com nada disso e graças a Deus hoje ele não tem nada. E uma coisa assim muito engraçada que se você for mamãe e também se identificar comigo, me conta aí. Mas lá no hospital mesmo, depois de ter tido o Bernardo, eu não tava conseguindo segurar a minha urina. Sempre que me dava vontade de ir no banheiro, eu já fazia na hora. Eu não conseguia chegar a tempo no banheiro. E um outro fato bem engraçado da gravidez é que logo após você ter bebê, você se sente vazia. Quando eu andava no hospital, eu me sentia muito estranha, minha barriga ficava balançando e eu não conseguia andar direito, eu não tinha postura, eu andava assim. Eu não sei se é porque os meus seios estavam pesando ou se é porque eu estava acostumada mesmo com a minha barriga. Então demorou um pouco pra mim me adaptar, sentir o meu corpo de novo. E no terceiro dia que eu tava lá no hospital, logo já coloquei uma cinta bem apertada pra poder me ajudar, porque eu tava sentindo a minha barriga muito vazia, muito estranha. Então aí essa cinta me ajudou um pouco. E a única coisa que me incomodou de verdade no meu pós-parto foram os pontos, porque eu levei muitos pontos. Então eles doíam pra mim poder sentar, pra poder deitar, levantar a perna, tomar banho, fazer xixi. E até pra fazer o número 2, pra poder defecar, eu não tava conseguindo porque ele tava doendo muito. Sempre que eu andava, parecia que tava repuxando os pontos, então isso me incomodou muito. E eu fiquei com dor nos pontos até os 2 meses após o parto. E eu fiquei no hospital durante 4 dias, porque o Bernardo nasceu 5 horas. A alta só podia ser liberada até 4 horas. E tinha um período lá que eles deixam a gente um tempo, a mãe e o bebê, para poderem ser observados, né? Então esse meu tempo não batia com a hora da alta, então eu fiquei mais um dia no hospital. Aí, chegando em casa, eu pensei que tudo fosse ser mais tranquilo, porque no hospital, o Bernardo dormia, que era uma beleza. Todas as crianças ficavam chorando de madrugada e ele lá bem pleno, dormindo, acordava poucas vezes para poder mamar. E eu pensei que em casa fosse ser igual, mas não, foi diferente. Logo assim, na nossa primeira noite, ele só dormiu depois das 3 horas da manhã e ficou acordando toda hora de madrugada, mas ele não ficava berrando, mas aí ele ficava chorando toda hora, choramingando, e só queria estar no colo. E os meus primeiros dias em casa, eu fiquei com muita dor de cabeça, porque é uma nova adaptação do nosso corpo, né? E eu notei que nessa fase, assim, que ele ficou acordando várias vezes de madrugada, foi quando meu leite ainda estava no colostro. Então, o leite bem fraquinho que não alimentava ele direito. Mas depois que o leite foi vindo forte, aí ele dormia por mais tempo na madrugada, mas também acordava várias vezes na madrugada. Mas aí ele também sentiu bastante cólica nos primeiros dias. Aí nessa fase que o leite foi vindo mais, aí ele foi mamando com mais força, até que deixou os meus seios feridos. Eu só tive assim problema com ele, assim, na amamentação, durante esses dias, assim, até uns 20 dias. Mas aí depois foi tudo melhorando e aí o peito foi sarando. E até hoje, depois de 4 meses do parto, agora eu não sinto mais nada e a minha amamentação, assim, é super tranquila com ele. E eu dei muita sorte, ele sempre foi um bebê muito tranquilo. Mas confesso que eu tinha um pouquinho de medo, porque mãe de primeira viagem, né? A gente tem medo da criança engasgar, a gente não saber o que fazer. Então eu tive muita ajuda da minha família e da minha mãe. Eu ficava com ele pela madrugada, mas de dia ela ficava um pouquinho com ele pra mim poder descansar, porque é muito cansativo, gente. Você ficar a madrugada, assim, dando atenção pra criança, e fora que tem que ficar levantando pra poder a criança rotar, pra criança dormir. Aí na hora do banho eu não conseguia abaixar pra dar banho nele,
porque os meus pontos estavam doendo muito, então a minha mãe me ajudou bastante nesses primeiros dias. Mas eu dei um banho nele depois do que o umbigo dele caiu. O umbigo dele caiu por 7 dias, aí eu dei o meu primeiro banho nele e depois assim eu fui deixando minha mãe. Mas uns 20 dias eu já comecei a cuidar dele sozinha. E na hora do banho, foi assim, demorou uma semana pra ele se adaptar, mas depois que ele se adaptou, ele adorava tomar banho, só chorava pra poder sair. E eu fiquei durante muito tempo comendo mamão pra poder evacuar, pra poder ir no banheiro, porque eu não tava conseguindo. Não era nem por medo, era mais porque doía mesmo quando eu ia. Então eu falei, não vou tentar ficar forçando, porque eu não sei, né, vai que rompe os pontos. Aí eu demorei uns 7 dias pra poder ir no banheiro pela primeira vez. E os meus pontos começaram a cair depois de uns 10 dias. E quando eu passava a mão ainda eu sentia uma elevação e tipo uma cicatrização dos pontos, mas por dentro ainda doía muito. E quando eu ficava em pé por muito tempo ainda sentia muito a dor dos pontos. E eu sangrei durante 2 meses inteiros sem parar. E o fluxo do sangue é muito diferente da menstruação. E depois do parto, a minha barriga ficou bem escura e flácida. E também eu senti uma coceira muito grande na minha barriga e nos meus seios. Mas mesmo assim eu continuei passando os cremes que eu passava na gravidez, não só pra prevenir as estrias, porque eu já tava cheia de estria, mas é mais tipo assim, porque era um incômodo muito grande e coçava muito. Então eu continuei passando meus cremes, até hoje eu passo, mas estrias é algo assim que não tem como a gente conter. E eu cuidei bastante pra poder não ter estrias, passava creme, passava óleo e foi assim, tranquilamente. Quando eu cheguei nos 8 meses, a minha barriga disparou. Aí daí que começaram a ver as estrias e até hoje nunca mais pararam. 4 meses pós-parto e ainda aparecem estrias no meu corpo. Passei pela maternidade sozinha, passei pela gravidez sozinha, sem um companheiro, mas eu sempre tive a ajuda da minha família, minha mãe me ajudou super na gravidez e no pós-parto também. E o meu resguardo foi bem tranquilo, como eu disse pra vocês, só o que me incomodava mesmo eram os pontos que eu tinha levado. Mas de tudo assim foi muito tranquilo, eu não tive muito trabalho. Mas a gravidez, gente, e a maternidade não é nada disso que as pessoas compartilham na internet. É muito difícil, tem muito sacrifício por trás. Tem dias que a gente não quer ver ninguém, tem dias que a gente só quer ficar chorando, tem dias que a gente não quer nem ver o nosso filho. A gente tá cansada daquela mesma rotina todo dia. E isso é normal, isso não é errado. Isso é a realidade. Tem todo um sacrifício por trás, é uma fase, assim, que a gente vai se adaptando porque é uma fase nova da nossa vida, mas que vale super a pena, que aos poucos a gente vai aprendendo, porque todo dia é um aprendizado diferente na maternidade, né? E na vida também. E a maternidade tem o seu lado ruim, mas também tem o seu lado bom. Sempre que eu acordava e olhava pro meu filho, eu via que tudo isso, aquilo tava valendo muito a pena. E a gente vê a mão de Deus, né? Como Deus é tão perfeito e tudo que Ele faz é perfeito. Porque a gente tem uns sacrifícios, mas que valem a pena, né? Pra gente poder ver o nosso filho crescer saudável e a nossa vida se tornar mais feliz. E aqui está um convidado especial. Pra quem não conhece, esse é o Bernardo. Ele já está com 4 meses e ele está aqui pra poder encerrar o vídeo com a mamãe. E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para poder acompanhar os novos vídeos dessa nova fase da minha vida, da maternidade, tá bom? Então é isso. Beijos e até o próximo vídeo.